É bom estarmos reunidos na casa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para cultuá-lo na beleza da sua santidade. Ainda mais um momento tão especial como hoje, celebrando aí a vida das nossas crianças, uma homenagem linda. Que Deus continue abençoando esta igreja, que mantenha essa alegria no coração. Eu acho que independente da idade, se nós não tivermos o Senhor Jesus no nosso coração, dele vem a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, né? A palavra nos leva a estarmos sempre sendo bem-aventurados, alegres, na presença do Senhor, na direção da sua excelsa palavra. Momento em que nós estaremos agora lendo essa palavra bendita para a nossa reflexão. Abra lá, primeiramente em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Lerei alguns versos para a nossa reflexão. 5, versos 20 e 21. Mesmo sentados, mas estejamos atentos à leitura da palavra de Deus. Romanos 5, verso 20 diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Agora volte aí uma página da sua Bíblia, no capítulo 3, no verso 24 e 25, Romanos capítulo 3. No verso 24 diz assim, aliás 23 também: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Feche seus olhos. Pai querido, nós te rendemos graças, porque esse momento também especial, nesse nosso culto de adoração ao teu nome, Senhor Deus. Todos os atos desse culto é para o louvor e honra do teu nome santo. E agora, Senhor Deus, no meditar da tua palavra, que o teu Espírito Santo nos toque, nos abençoe, nos visite de maneira grandiosa e graciosa, para que possamos entender a tua pura, perfeita, boa e agradável vontade, para que possamos, além de entender a tua vontade, viver segundo ela, Senhor. Que a tua palavra seja gravada no nosso coração e nossa mente, para glorificarmos o teu nome com nossas ações. Por Cristo Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Irmãos, nós estamos no mês da reforma, e domingo passado, no primeiro domingo, nós conversamos um pouquinho sobre só a Escritura, né? Uma das bases, dos pilares da nossa fé reformada, 5 solas: sola gratia, sola fide, sola Cristo, sola Escritura e sola Deo Glória. São as bases da nossa Escritura, a base da nossa fé reformada, tudo para que Deus seja glorificado, para que nós possamos ter vida e vida plena, abundante, com a nossa fé, com a nossa relação com Deus, com a nossa comunhão com o Senhor. E esses 5 pilares da fé reformada nos coloca sempre diante de Deus, de maneira a estarmos mais fazendo a sua vontade e sermos bem-aventurados. Nós examinamos as Escrituras e entendemos o que dela vem. Foi a nossa primeira reflexão, no sola Escritura, somente a Escritura, né? A palavra que ilumina o nosso passo, a nossa caminhada, a palavra que nos purifica, nos limpa, a palavra que nos salva.
E hoje eu queria falar um pouquinho, meditar um pouquinho sobre a graça, somente a graça, sola gratia. E algo assim muito complexo, porque é muito grandioso, porque nós de fato nós não entendemos aquilo que está no coração de Deus, porque há muito amor. E nós de fato, nós aqui já repetimos alguma vez, nós não sabemos amar. E Deus nos ama de tal maneira, nos amou e nos ama. Nós temos que conjugar esse verbo no presente, viu? Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Ele continua nos amando. Então Ele não abandonou ninguém. Ele colocou cada um de nós no lugar certo. Ele nos formou e nos forjou e nos conhecia antes do nascimento. E Ele tem algo especial para nós, porque Ele nos ama. Quem ama tem algo especial para o outro, né? Porque Deus é perfeito. Nós sim precisamos aprender a amar a Deus como Ele nos ama. Nos amou e nos ama. E para isso nós precisamos entender um pouquinho a partir da graça. O que é essa graça de Deus? A graça de Deus que mandou Jesus descer, se esvaziou da sua glória, do seu poder, para se mostrar a todos nós, para que nós pudéssemos entender o caminho. O caminho foi por graça, por bondade divina, pelo seu grande amor. A gente lembra até de algumas ironias, algumas brincadeirinhas, né? Por exemplo, Senhor, dá graça, porque se o Senhor der força, a gente vai fazer diferente, né? Então nós precisamos muito da graça de Deus em muitas situações, se não todas, para nós fazermos diferente daquilo que nos é proposto, das nossas vidas, vivências, nossas crises, principalmente diante das nossas crises. Se não for a graça do Senhor sobre nós, nós onde estaríamos? Né? Na boca do apóstolo Pedro, Senhor, para onde nós iremos se somente o Senhor tem palavra de vida eterna? Né? Para onde nós iremos se somente a Tua graça nos une e nos faz estarmos juntos e caminhando, apesar de nós, nesse caminho santo, apesar de sermos pecadores todos, às vezes contumazes. E a palavra de Deus já nos desafia a tentarmos entender um pouquinho quem é esse Deus que nos amou e nos ofereceu salvação. E não é pelas nossas obras, pelos nossos atos que nós somos salvos, sim, pela graça de Deus. É mediante a fé. É outra discussão para um outro dia, somente a fé. Mas nós precisamos entender um pouquinho antes dessa graça que vem e inunda a nossa vida. Graça ilimitada de Deus. Nós somos limitados. A nossa atenção a outra é limitada. O nosso afeto a outra é limitado. O nosso amor a outra é limitado. Porque nós somos limitados. E é por isso que a palavra vem e nos toca, conversa conosco. O Espírito Santo vem e conversa com a nossa alma, com o nosso espírito, para que nós possamos entender e estamos mais aproximando de Deus e sermos como Ele. Sede meus imitadores, disse o apóstolo Paulo, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo abandonou tudo na sua vida, ele vivia uma vida religiosa, mas longe do Senhor. Ele conhecia as Sagradas Escrituras de capa a capa, mas nada tinha entrado no seu coração ainda. Foi só quando ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, é que ele de fato se tornou um bom crente. A religião não salva ninguém. Conhecer as Escrituras na cognição, no pensamento, lê-las sem sentido não vai salvar você. O que vai salvar-nos é a graça de Deus, nós entendemos. E o Senhor Jesus falou assim para Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Você, desde a sua meninice, você sempre esteve sendo ensinado nas Escrituras Sagradas, mas você nunca deixou essa palavra entrar no seu coração. É a diferença da nossa vida religiosa para o verdadeiro crente, para sermos salvos ou não. E às vezes eu fico pensando, à luz da palavra de Deus, como é triste as pessoas estarem diante do texto vivo, porque a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, só a Escritura é a materialização do próprio Deus. Tentaram por séculos tirar isso aqui de nós, mas não conseguiram, porque não dá para lutar contra Deus. A palavra dele que mostra quem Ele é, a palavra dele que hoje vem nos mostra como é que Ele nos ama tanto apesar de nós.
Nós precisamos entender um pouquinho desse Deus, para nós precisamos entender o que é isso. Eu perdoar para ser perdoado, eu amar para ser amado. Mas Ele me amou primeiro. Porque a nossa matemática, ainda mais nesse mundo consumista, eu só vou dar aquilo que eu recebi. Eu vou só amar se eu for amado. Eu vou só responder se alguém fizer para mim alguma coisa. É a lógica do mercado. Mas o Senhor fala assim: olha, meu mundo não é desse mundo. A minha lógica não é dessa lógica. Primeiro nós temos que amar. E isso é obrigação, viu? É obrigação. Ame a Deus primeiramente sobre todas as coisas, com toda a sua força, inteligência e sabedoria. Ame a Deus. E o próximo como a nós mesmos. Deus é tão bondoso, amoroso, que pegou os 10 mandamentos e resolveu em 2. Você tem dificuldade de aprendizagem? Você não tem, eu não consigo ler muito, eu não consigo. Então ele resumiu. Deus conhece, viu? Ele é o melhor professor do mundo. Ele pegou os 10 mandamentos e fez 2. Mas se nós entendemos esses 2, ele vale pelos 10. É o resumo, é a tese da coisa. Ele pega lá: ame a mim sobre todas as coisas, não faça para ti mais escultura. Nada que é semelhante na terra, debaixo da terra, no mar, nada, não faça escultura, isso é idolatria. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, etc. e tal. Dos 10 ele faz 2. Resume-se que em amor, ame a Deus e o próximo. Porque o resto é resto. Se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, nós vamos estar nos amando, porque Ele nos amou, Ele conseguiu nos amar. Aí eu posso amar o próximo. Mas primeiro eu tenho que amar a Deus, colocá-lo em primeiro lugar, porque o resto da confusão vai ser menor. Quando nós entendemos que amar a Deus é a melhor coisa, colocar tudo em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vão serão acrescentadas. Nós temos que entender essa lógica divina. Se você não colocou a sua vida na mão de Deus, não é na mão da sua esposa, seu esposo, dos seus filhos, não, é na mão de Deus, e a partir daí o resto flui, 100%. 100%. É essa a lógica da graça de Deus. E a graça de Deus vem e inunda a nossa vida, muda o nosso pensamento, a nossa forma de pensar. Nós começamos agora a ler a palavra de Deus para além dela. É por isso que nós, quando lemos a palavra de Deus, podemos ler 20 vezes de capa a capa e parece que a cada vez é diferente. Porque a graça, ela é superabundante, ela vai se renovando, e ela nos fala: onde abundou o pecado, a graça superabundou. Onde nós estávamos perdidos nas trevas, o Senhor veio com a sua luz e mudou tudo, apesar da nossa religiosidade. Aí eu não vou viver mais segundo as regras da lei, porque a lei, ela vem e me condena. A lei às vezes me faz eu viver até de maneira confortável, porque eu estou cumprindo a lei direitinho. Era a dificuldade de Jesus no seu tempo, porque ele vivia com religiosos e conhecia as escrituras sagradas no pé da letra, e dizimava até o pilhão do campo, mas estava longe de Deus, não conhecia Deus. Então nós precisamos entender que não basta apenas eu conhecer, decorar versículo, que nem um papagaio por aí recitando versículo, mas se não entrar no coração, a fé sem obras é morta. É a graça de Deus que tem que entrar no meu coração. É a graça que me faz entender a lei. A lei é boa. Jesus não veio para abolir a lei, mas que nós praticássemos a lei. Jesus é a própria lei. A lei é a lei de amor ainda. Todas as leis é por amor. É para que nós nos encontrássemos com o Senhor e vivêssemos de maneira amigável conosco mesmo e com a nossa sociedade. Ele quer nos proteger em meio a uma sociedade violenta, quer nos proteger em meio a uma sociedade egoísta, em uma meio a sociedade que está tão perdida em si mesma, nos seus egoísmos, e Ele quer que nós vivamos em paz com todos. Se nós obedecermos os 10 mandamentos, viveremos bem com todos, cumpriremos as leis do país, viveremos em paz com os irmãos e as irmãs, e seremos felizes, bem-aventurados. Onde abundou o pecado, a graça vem e muda tudo. A graça muda tudo de uma certa forma que eu entendo, que eu posso ter vida mesmo saindo do lamaçal de pecados, que eu posso ter vida sabendo que, apesar de tudo, a minha vida, a sua vida está na mão de Deus, e Ele tem um plano especial para todos nós, porque
que quem ama tem planos especiais. E aí às vezes nós ficamos nos debatendo os lamaçais do pecado, das confusões, das consequências, das memórias, ficamos lá quase nos afogando no lodo do pecado, mas esquecendo que a graça do Senhor superabundou. Ficamos pensando que não tem mais jeito, olha, não tem mais jeito, para mim acabou, pastor, olha por mim e tal. Não! A palavra fala que onde abundou o pecado, a graça dele vem e me resgata, e para uma nova vida, eis que faço nova todas as coisas. É a graça de Deus que nós não entendemos, mas é bom que nós não entendamos mesmo, irmãos, igreja, é bom que nós vivamos, abramos nosso coração e vivamos sob a graça, essa graça que nos ajuda a caminhar dia a dia, porque se não for a graça, nós nem saímos da cama. A crente consciente, se não fosse a graça de Deus, nós nem saímos da cama, porque nós não merecemos nada de bom. Tudo que nós fazemos é trapo de imundície perante o Senhor, mas veio a graça e encheu a nossa vida. Nós estávamos perdidos, destituídos da graça e da glória de Deus. Mas quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e único Salvador, tudo se transforma, a nossa visão muda, as escamas vão caindo. É a graça de Deus. E aí nós acreditamos que a Suzana Richthofen pode ser salva assim, porque é a graça de Deus. Eu posso acreditar que o Manico não pode se encontrar com Jesus porque é a graça de Deus. Não é a vontade humana, que nós somos juízes exatores e condenamos todos à morte. Mas onde abundou o pecado, a graça superabundou. Aleluias. Essa é a graça de Deus. Até para a medicina, a psicopatia não tem cura. Eu creio no poder do Espírito Santo de Deus. Eu creio na graça de Deus, que muda histórias, que muda histórias de muita gente, que mudou a vida do meu avô, que começou a ler a Bíblia para cantar cururu, moda de viola, e que a partir daí o Senhor pegou ele e converteu aquele coração e mudou a história dos meus tios, 8 tios todos crentes, presbíteros da igreja, todos só falta uma tia, o resto já foi encontro com o Senhor, porque alguém resolveu ler a Bíblia, só a Escritura, e o Senhor pegou na curva e mudou a história do meu avô, dos meus 8 tios, de suas famílias, muitos pastores dessa família, e a graça de Deus superabundando em nossos corações, mudando histórias. É a graça, além da mera letra, ele queria aprender a Bíblia para contar as historinhas, que tem muitas historinhas engraçadas na Bíblia também, muitos devaneios, muitas pisadas de bola, e aí foi o Senhor pegou no pé dele. Porque a palavra de Deus é a experiência do povo de Deus com o seu Deus e do seu Deus com o seu povo. E nessa misturança toda, a ação poderosa do seu Espírito Santo que faz a diferença. Eu quero ler mais um texto aqui rapidamente, 2 Coríntios, capítulo 12, para nós vermos e entendermos um pouquinho dessa graça de Deus que pode mudar a minha vida e a sua vida de fato, definitivamente. Às vezes ficamos nos arrastando em nossas lamas, esquecendo que a graça de Deus nos basta. 2 Coríntios capítulo 12, eu vou ler a partir do verso 7. O espinho na carne. E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quantas vezes você já não chegou aos pés do Senhor: Senhor, eu não aguento mais,
Quantas vezes, Senhor, olha, não vai dar mais. A coisa está feia do meu lado. Eu acho que não foi uma vez só. E se nenhuma vez chegou a isso, Deus abençoe, continua assim, viu? Eu nunca cheguei nesse estágio. Mas o restante de nós, seres humanos mais comuns, a gente passa por uns perrengues aí que a gente quer desistir. A maioria de nós. Mas não se preocupe não, se você tem uma vida perfeita, você é quase santo, só falta a asinha, tudo bem, glória a Deus, que Deus permaneça assim na sua vida. Mas se você é um crente consciente, uma crente consciente, e é comum que nem a maioria de nós, e eu especialmente, você vai ter uns perrengues terríveis. Você vai dizer, Senhor, eu jogo tudo pro alto. Eu quero jogar tudo para você correndo. Mas aí o Senhor nos confronta, querido, você está fraco, é aí que eu faço a minha obra na sua vida, é aí que você está forte, porque é aí que eu ajo, porque é aí que o seu ego está pequenininho, e é aí que eu entro para mexer no seu coração, na sua vida, mudar essa estrutura. Às vezes é aquilo que nós estamos tão bem, na vida tão perfeita, e o Senhor não vai mexer com você, porque você está tão prepotente, tão arrogante, tão cheio de si. Ele não vai incomodar você, o Senhor não vai invadir o coração de ninguém. Ele que fala assim, olha, oi, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, mas se você não abrir, fica tranquilo, viu? Depois a gente acerta as contas, mas não vou invadir a sua casa, não. Eu não sou da tropa de elite, o pop, que mete o pé na porta e arrebenta tudo lá e entra, só tem bandido lá na favela. Ele fez você a imagem e semelhança dele. Ele te respeita. Ele te ama. Ele te ama. Ele quer que você abra o coração para ele entrar e fazer o resto. Aí entrará ele, o Pai e o Espírito Santo. Você já virou uma festa. Uma festa, o crente gosta de festa. Falta comida e bebida, mas isso é fácil. Isso é muito fácil. É glória a Deus, aí vai ter festa. Mas se você abrir o coração, ele é tão amoroso. Isso é graça. Isso é graça. Mas pastor, a minha vida não tem jeito. Não tem, claro que tem. Se está abundando o pecado aí, a graça superabunda aí, muda tudo. Eu fico pensando assim, a vida de Paulo. O que será que incomodava tanto Paulo? Muitas coisas. Nós ficamos devagando aqui teologicamente. O que incomodava Paulo? Põe espinho na carne e muitas coisas. Mas eu acho que uma delas é as memórias. Ele perseguia, ele surrava as pessoas em nome de Deus. Ele tinha culpa no cartório, como dizia minha mãe. Ele tem sangue nas suas mãos. E aí fica difícil. Mas o Senhor falou assim, olha, querido, eu faço novo tudo. Você pode viver diferente. Aliás, você não vai esquecer de nada. Não dá para fazer uma limpeza no HD e apagar tudo pela lixeira. Mas isso deve ser trampolim, degraus para a gente fazer diferente. A minha graça te basta, querido, querida. Viva diferente. Mas pastor, a minha história, ninguém vai esquecer. Mas eu já esqueci. Eu já paguei as tuas iniquidades. Então pare de ficar arrastando coisas. Viva uma vida nova. Independente do que vão pensar, do que a igreja pense, viva uma vida que eu estou te dando, porque a minha graça te basta, a minha graça te basta, ela é suficiente na nossa limitação. Isso é o mais importante, querido. O mais importante é que meu nome, seu nome seja escrito no livro da vida. O resto é resto. E que venha logo o Senhor, Maranata, vem Jesus. A graça de Deus muda tudo. Às vezes nós nos cruzamos com crentes que ficam arrastando uma vida triste, porque, nossa, eu tive uma vida, um passado horroroso, é verdade, mas Jesus não veio mudança, fez. Então esquece, viva diferente, passa um branquinho aí, vira a paz e segue em frente. Não vai apagar nada, porque faz parte da nossa identidade, do nosso DNA. O velho homem que deve ficar morto. Mas agora foi restaurada a imagem e semelhança de Deus em nós, em mim e você, porque a graça superabundou. Queridos, hoje nós temos, num contexto da nossa sociedade, muito criticismo.
num pessimismo generalizado. Tudo visto pela ótica da crítica, pela ótica da desconstrução negativa, pela ótica da morte. São 600 mil brasileiros que morreram. Nós vivemos uma ótica da morte, um ambiente que respira morte. Nós precisamos proclamar o Evangelho que traz sentido e esperança. Nós precisamos proclamar a graça de Deus, que move tudo, que transforma tudo, que muda tudo. E nos abrimos para a graça de Deus. Para isso, nós precisamos de uma coisa: é manter-nos humildes. Manter-nos humildes, demonstrando que Deus está no controle. Se nós mantivermos a nossa humildade, estaremos dizendo, não só para Ele, mas para todo mundo, que Deus está no controle. Quando Deus fala assim para Paulo: olha, Paulo, é na sua fraqueza que eu me mostro. Ou seja, é no seu esvair-se do seu ego é que eu me mostro. Então não é na nossa personalidade, na nossa maneira de ver, de entender as coisas, que Deus vai se revelar a mim e a ninguém. É no nosso esvaziar-se do nosso ego, da nossa vontade, da nossa cognitividade, dos nossos conhecimentos. Na nossa humildade, nós vamos entender e viver mais sobre a graça de Deus. Porque a graça de Deus é o suficiente. Ela permeia toda a nossa existência, ela invade todo o nosso ser e transforma tudo. E sabemos que o nosso ser é que muda tudo. Não é o ter, é o ser, é o pensar. É a nossa essência como ser humano, como criaturas de Deus, a imagem e semelhança desse Deus maravilhoso que me ama tanto. E quando eu me humilho diante dele, eu percebo a grandeza desse Deus e também a minha grandeza, que apesar de mim, da nossa limitação, ele se revela a nós. E onde abundava o pecado na nossa vida, na nossa história, agora a graça dele superabunda. E tudo passa a ser diferente. Então nós não temos muito direito de ficarmos reclamando, choramingando, lutando com Deus. Paulo tentou fazer isso em 2 Coríntios 12. 3 vezes ele insistiu com Deus. Não foi uma vez só, 3 vezes. Até que Deus falou assim: meu querido, minha querida, a minha graça te basta, você já é feliz. É nova história que vale, que importa. É a graça de Deus que nos dá essa possibilidade de nos desvencilharmos das leis que criamos, das historinhas que engendramos na nossa própria cabeça e que nos afastam de Deus muitas vezes. Porque Ele tem uma nova história para cada um de nós. Só que agora, mediante a sua graça, vamos viver assim. Por isso nós não podemos nunca nos afastar da presença do Senhor. Porque Ele continua nos motivando, nos mostrando que nós precisamos estar bem pertinho dEle, para sermos abençoados e abençoarmos também. Vencermos essa lógica desse nosso mundo tão mercantil e vivemos mais pela graça. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais